Continuando a nossa unidade 5, a gente agora vai falar em área em coordenadas polares, certo? Para nós calcularmos a área de uma curva em coordenada polar, você deve ter lido e entendido no livro de vocês que para você calcular a área de uma região em coordenada polar, você faz a integral de meio de alfa até beta da função ao quadrado de θ, certo? E isso, né, desde que você tenha, vamos fazer assim, aqui você tem o eixo polar, certo? E você tenha uma região nesse eixo, tá? Suponhamos que, eu vou colocar aqui esse eixo para que a gente possa usar ele, tá? Então, suponhamos que aqui seja θ igual a alfa, que seja θ igual a beta, e você quer a área desta região aqui, que é definida por essa função em coordenadas polares, certo? Então, para calcular a área dessa região, você faz meio da função ao quadrado de θ. Que se você olhar lá no seu livro, você vai ver que essa fórmula, ela sai da área do setor circular. Você faz um setorzinho, né, circular aqui elementar, e a partir dele você mostra essa fórmula, tá bom? Se vocês leem lá no livro, se vocês tiverem alguma dúvida depois de como chegar na fórmula, vocês me perguntem, tá bom? Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser calcular a área, certo? Englobada pela circunferência que a gente acabou de fazer o gráfico, 2 cosseno θ. Então, a circunferência que nós acabamos de fazer o gráfico, eu trouxe ela aqui já feito o gráfico dela, certo? Eu fiz num software, certo? Para que fique mais bonitinha pra gente. Nós vimos que para a gente conseguir fazer o gráfico desta função inteira, nós precisamos somente dos valores de π entre 0 dos valores de θ entre 0 e π, certo? Então, eu posso escrever que a área dessa função, e observe, ó, o R, ou seja, a função, a gente sempre olha dessa forma. Lembrem, R é f de θ. Certo? Então, aqui o R é isso. E o R é esse comprimento. Esse comprimento é a função. Tá bem? Então, como de 0 a π meios a gente faz meio círculo, a gente pode calcular a área desta região como 2 vezes a integral de 0 a π meios, em vez de ser de 0 a π, uma vez de 0 a π, pode ser 2 vezes de 0 a π meios da função ao quadrado. E quem é a nossa função aqui? 2 cosseno de θ. Então, fica 2 cosseno de θ ao quadrado de θ. Tá bem? Então, a área aqui vai ficar o quê? Meio vezes 2 dá 1, integral de 0 a π meios, 2 ao quadrado é 4, cosseno ao quadrado de θ de θ. Bom, então, o que aconteceu aqui? Caímos numa integral trigonométrica. Para resolver essa integral trigonométrica, o que a gente faz mesmo? Lembram lá? Substitui o cosseno ao quadrado por meio mais meio do cosseno de 2θ. Então, temos essa integral para resolver, certo? Para resolver essa integral, nós podemos separá-la em duas, né? Então, fica 2 vezes a integral de 0 a π meios, né? Aqui é π meios, tá bem? A π meios de dθ, mais 2 vezes a integral de 0 a π meios do cosseno de 2θ dθ. Então, resolvendo essas integrais, tá certo? A primeira é uma integral imediata, certo? Não temos nenhuma substituição para fazer. Essa daqui a gente faz u igual a 2θ. O du é 2 dθ. Como aqui eu tenho dθ, então du sobre 2 é dθ. Tá certo? Então, isso fica 2 vezes a integral de dθ, que é θ, de 0 a π meios, mais 2 vezes a integral
Vou fazer a integral indefinida primeiro, tá bem? Então, vai ficar cosseno de u, du sobre 2, certo? Substituindo aqui vai dar 2, π meios menos 0, né? Menos duas vezes, agora du sobre 2, então eu posso escrever o u aqui fora. Daí, se você não lembra da integral do cosseno, você olha aqui, integral do cosseno é seno de u, certo? Voltando para a variável x, então vai ficar menos o seno de, quem é u? Não, nem é para a variável x, é para a variável θ. Então, seno de 2θ, agora de 0 a π meios, certo? Então, isso dá 2 vezes π meios menos 0, menos seno de 2 vezes π meios, que é seno de π, mais, como eu deixei o menos lá, então aqui fica menos seno de 0, certo? Seno de 0 é quanto? 0, e o seno de π é 0, e seno de 0 é 0. Então, isso vai dar π unidades de área. Isso está correto? Lembram lá da geometria elementar? Quanto que é a área do círculo? É π vezes o raio ao quadrado. Nesse nosso exemplo, quanto que é o raio? É 1, então é π vezes 1. A área é π vezes 1, que é π. Então, calculamos corretamente pela nossa integral, ok? O nosso segundo exemplo de área, supõe que você queira calcular a área que está no interior de ambas as curvas, r igual a a e r ao quadrado igual a 2a ao quadrado cosseno de θ para θ entre 0 e π meios, certo? Para que nós não fiquemos muito tempo aqui para fazer o gráfico dessas duas, aqui não é r igual a 2, é r igual a a, tá bom? Para que a gente não fique muito tempo para fazer o gráfico dessas duas figuras, certo? Eu trouxe aqui pronto. Nós temos, bom, como você faria para fazer esse gráfico? Você faria da mesma forma que a gente fez aquele outro, aqui, ó. Para qualquer valor de θ, o r é a. Para qualquer valor de θ, o r, aqui eu fiz com o raio 1, pois se a é igual a 1. Até vamos resolver o nosso exercício com ele, para que fique mais coerente com o que a gente tem aqui traçado, tá bem? Então, o raio da circunferência é 1, r igual a 1. Então, você tem um círculo de centro 0, 0 e raio 1. Lembre-se que r é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. E aqui você tem essa lemniscata aqui, certo? Para você traçar ela, você substitui valores para θ, taxa cosseno, multiplica por 2 e observe que aqui você tem r ao quadrado. Então, r é mais ou menos essa raiz, tá bem? Se você depois quiser fazer. E o exercício pede o quê? A área que está no interior de ambas as curvas no primeiro quadrante. Então, a área que está no interior de ambas as curvas no primeiro quadrante é essa. Tá bom? Está dentro da lemniscata? Está. Está dentro da circunferência? Está. Então, eu quero calcular a área desta região. Para eu calcular a área dessa região, observe que aqui eu tenho um ponto de interseção entre as curvas. Então, eu tenho que saber quem é esse ponto. Por quê? Porque para nós calcularmos a área em coordenadas polares, eu preciso da função, do R. E lembrem-se sempre que o R a gente enxerga desta forma. Então, para x para θ, desculpe, entre 0 e esse valor, a função que a gente vai calcular a área é a área da circunferência. Agora, para valores de θ maiores do que esse ponto, observe, se eu traçar aqui, o que vai acontecer? O R vai ser o R, a função que está aqui é a função a lemniscata, é essa função aqui, tá bom? Então, eu preciso achar esse ponto de interseção P aqui para que eu consiga calcular a integral, porque eu vou ter, para calcular essa área, certo?
vai ser meio da integral de 0 até esse ponto de interseção que eu vou calcular, de quem? Da função azul. Quem é a função azul? A circunferência. Então, de A ao quadrado de θ, certo? Mais a integral daquele ponto até π meios, que nos foi dado aqui, da Leibniz-Scata. Qual é a equação da Leibniz-Scata? R ao quadrado igual a 2 cosseno θ. Então, não precisa levar ao quadrado, já está ao quadrado. 2 cosseno θ de θ. Então, para que a gente consiga resolver isso, eu preciso calcular o ponto de interseção entre as duas curvas. E o ponto de interseção, como a gente faz? Nós fazemos como nós fazíamos lá com as funções escritas em coordenada retangular. Resolve o sistema. Então, aqui eu tenho que R igual a e R ao quadrado é igual a 2... R igual a 1, tá? Que eu estou usando 1. E aqui cosseno θ. Então, aqui também é 1. Desculpe, também é que eu fiz A igual a 1. Certo? Senão não vai ficar coerente. Bom, então eu tenho R igual a 1 e R ao quadrado é igual a 2 cosseno θ. Então, eu posso elevar essa equação ao quadrado. R ao quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1. Então, eu vou substituir nessa. 2 cosseno de θ igual a 1. Então, cosseno de θ igual a meio. Qual o arco cujo cosseno é meio no primeiro quadrante? O arco cujo cosseno é meio no primeiro quadrante é π terços. Certo? Então, esse valor esse ponto aqui, a coordenada do ângulo θ dele vai ser π terços, certo? Então, eu vou fazer a integral de 0 a π terços, de 1 ao quadrado de θ, ou seja, da equação da circunferência, mais a integral de π terços até π meios, para eu chegar até ali, de quem? Da equação da Leibniz-Scata. Ao quadrado, como a equação dada já está ao quadrado, eu não preciso elevar ao quadrado, tá certo? Então, isso dá meio integral de 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, meio 1 de θ é θ, de 0 a π terços, mais 2 vezes a integral do cosseno, que é seno de θ, de π terços até π meios. Então, aqui são duas integrais bem simples, né? Vou continuar aqui, tá bem? Então, a área vai ser o quê? Aqui tem o meio também, que eu esqueci. Então, aqui tem um dividido por 2, tá bem? Então, vai ficar meio de π terços menos 0, certo? Mais seno de π meios menos seno de π terços. Ok? Então, a área dessa região vai ser π sobre 6, ok? Mais seno de π meios, que é 1, ok? Menos seno de raiz seno de π terços, que é raiz de 3 sobre 2 unidades de área, tá? Então, a única coisa que vocês têm que cuidar quando você vai resolver um exercício em coordenadas polares é que você tem que lembrar que o R você enxerga dessa forma, certo? Porque a função a fórmula é a integral de alfa até beta da sua função ao quadrado. A sua função é em função de θ, certo? Então, é a mesma coisa que você dizer que é a integral de alfa até beta de R ao quadrado de θ. R, uma função de θ. Tá certo? Então, para você olhar a função, você olha desta forma, até onde você for aqui no seu gráfico. Então, aqui é o gráfico da circunferência, e a partir deste ponto é o gráfico da Leibniz-Scata. Tá certo? Calcule a área que está no interior do círculo R igual a 6 cosseno de θ e exterior a cardioide R igual a 2 que multiplica 1 mais cosseno de θ. Ok? O gráfico dessas duas curvas em coordenadas polares são esses aqui. Então, em azul nós temos o círculo,
certo? E em amarelinho, laranja, nós temos a cardioide. E o exercício está pedindo para a gente a área interior ao círculo, então dentro do círculo, mas fora da cardioide, certo? Então a área que a gente quer é toda essa aqui, certo? Interior ao círculo, mas exterior à cardioide. Bom, então, para nós resolvermos este problema, nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que para calcular a área, a área da região é meio, certo? Da integral de alfa até beta, da função ao quadrado, se nós tivermos uma única função, certo? E se nós tivermos mais de uma função, como é esse caso, porque aqui, ó, se eu for traçar o R aqui, certo? Se nós formos traçar o R aqui, o que que acontece? Esse daqui é o R para a circunferência e esse é o R para a cardioide. Então, se eu quero esta região aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer de outra cor para você ver. É o R da circunferência, que é todo esse, certo? Não sei se você vai conseguir ver a diferença de cor. O R da circunferência menos o R da cardioide. Na verdade, pela fórmula não vai ser só o R, tá? Então, quando você for fazer, aqui você tem a área entre duas curvas, certo? A área entre duas curvas vai ser meio, certo? Da integral de alfa até beta, da função maior, aqui, o do R que está aqui, menos o R da outra função. Então, se eu chamar essa função aqui de R1 e essa de R2, vai ser R1 ao quadrado menos R1 ao quadrado menos R2 ao quadrado. Tá bem? Então, observe que em qualquer lugar que você tome, é diferente do exercício anterior, né? Porque lá chegava num ponto que trocava a função. Aqui não troca, aqui continua o mesmo valor de R independente, a mesma diferença entre os R's, na verdade, independente de onde você estiver com ponto. E essa região vai até aqui só, então eu tenho que calcular este ponto de interseção. Tá certo? Então, para eu calcular esse ponto de interseção, eu igualo as duas relações, né? As duas curvas. R igual a 6 cosseno θ, R igual a 2, 1 mais cosseno de θ. Tá? Então, igualando, né? Nós temos que 6 cosseno θ é 2 mais 2 cosseno de θ. Então, eu tenho que 4 cosseno de θ é 2, certo? De onde eu tenho que cosseno de θ é meio. Então, θ é o arco cujo cosseno é meio. Qual arco cujo cosseno é meio? Aqui, no primeiro quadrante. θ é igual a π3. Certo? Então, para calcular a área da região dentro do círculo e fora do cardioide, eu posso fazer, como a parte de baixo é igual à parte de cima, a área como meio da fórmula, 2 vezes a integral de 0 a π3 de quem? Do círculo, que é 6 cosseno de θ, ao quadrado, menos o cardioide, que é 2, 1 mais cosseno de θ ao quadrado de θ. Certo? Então, a integral vai ficar, a área vai ficar integral de 0 a π3. Aqui vai ficar 36 cosseno ao quadrado de θ menos. Aqui vai ficar 4, né? 2 ao quadrado é 4, e aqui eu vou abrir o binômio. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E agora a gente tem uma integral trigonométrica para resolver. Pelo menos uma parte dela é uma integral trigonométrica,
que eu tenho 36 cosseno ao quadrado de θ, menos 4, menos 8 cosseno θ, menos 4 cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, vai ficar integral, vou separar, tá bem? Então, vou escrever essa primeiro, né? Menos 4θ, menos 8 integral de 0 a π terços do cosseno θ dθ, mais 32 integral de 0 a π terços do cosseno ao quadrado de θ dθ. Então, as duas primeiras integrais são imediatas, essa daqui que a gente vai ter que abrir, né? Lembrando que cosseno ao quadrado de θ é meio mais meio do cosseno de 2θ, tá certo? Então, é isso que eu vou usar aqui. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar menos 4θ, né? Integral de dθ é θ, integral de 0 a π terços, menos 8. Aqui é uma integral imediata, integral do cosseno é seno, de 0 a π terços, mais 32, integral de 0 a π terços, e no lugar do cosseno ao quadrado, eu vou substituir meio mais meio do cosseno de 2θ, dθ, tá certo? Então, aqui vai ficar menos 4 vezes π terços, menos 8, seno de π terços, menos seno de 0, mais 32 dividido por 2, integral de 0 a π terços de dθ, mais 32 dividido por 2, que é 16, né? 16, integral de 0 a π terços do cosseno de 2θ dθ. Certo? Então, aqui vai dar menos 4 π terços, tá? Menos 8. Integral do seno de π terços, desculpe, seno de π terços quanto é? Raiz de 3 sobre 2, certo? Seno de 0 é 0, mais 16, né, que é 32 sobre 2, θ de 0 a π terços, mais 16. Aqui eu vou fazer U igual a 2θ, du é 2 dθ, certo? Então, integrando essa função, o du sobre 2 vai ser dθ. Então, aqui vai ficar integral do cosseno de u vezes du sobre 2. Tá? Eu não vou conseguir terminar aqui, eu vou tirar meu desenho, vou terminar aqui, senão a gente vai ter que mudar a folhinha lá, tá bem? Então, vai ficar, continuando aqui, tá, gente? Menos 4π sobre 3, certo? Menos 4 raiz de 3, tá certo? Aqui vai ser mais 16 π terços menos 0, mais 16 sobre 2, integral do cosseno de u, que é seno de u, certo? Não esquecendo que eu tenho que voltar para a variável x aqui para substituir o limite. Então, isso dá menos 4 π terços, menos 4 raiz de 3, mais 16 π terços, certo? Mais 8, seno de u, que é 2θ, de 0 a π terços, certo? Então, isso dá menos, aqui, menos 4 π terços com 16 π terços dá quanto? 12 π terços, certo? Menos 4 raiz de 3, mais 8. Seno de 2π, então, de 2 π terços, menos seno de 0. Tá certo? Seno de 2 π terços é quanto? Então, vamos ver. Então, é 12 π terços menos 4 raiz de 3 mais 8. Onde que tá π terços? Vamos olhar aqui. 1 π terços, 2 π terços. Então, seno de π terços é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 2 π terços também é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, a área disso vai dar
12 π terços menos 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, que é 12 π terços, unidade de área.